O podcast Desocupação está no ar e hoje a gente vai falar sobre corpo político. Depois de muitos anos que a gente vai ter essa elaboração, essa consciência que esse corpo é muito mais, é a performance da nossa existência. Começa aí. E também uma adequação, assim, de performar mesmo, assim, de expressar. Então, eu tenho um jeito certo de sentar, eu tenho um jeito certo de me comunicar com o meu corpo, eu não posso extravasar certas coisas, eu tenho que ser contida em uns pontos. Por eu ter nascido como eu nasci, biologicamente, existem coisas que socialmente são esperadas de mim, são associadas a mim, são negadas a mim, e eu não tenho muita coisa que eu possa fazer a respeito disso. E, gente, mais um dia, mais um episódio, tema bom, tema 10. Como vocês estão? Como estamos chegando para essa gravação de hoje? Animada. A gente está... Eu acho que é um tema aí que ele está atravessando todos os outros, que nós estamos já há muito tempo pensando sobre ele, e enfim chegou o momento aí para poder gravar. Então, animada aí para a gente poder fazer essa construção em conjunto, e aí eu quero saber como que a Eloá está chegando para esse tema aí que está no nosso coração, que a gente está pensando já há algum tempo. Eu chego bem, minha amiga. Eu tô agitada, eu acho, assim. Acho que é um tema que traz um agito, assim. Porque são muitas reflexões, muitas coisas. E a gente sente mesmo, né, no corpo, aquilo que a gente está conversando. Então, chego assim, agitada, mas muito animada aí para nossa prosa. E eu sei, Vanessa. Gente, tô chegando bem, mas tô preocupada aqui, tô com a voz meio zoada. Mas vamos lá, vai dar tudo certo. Esse tema é muito importante. E como a Dali falou, um tema que a gente tem já sentido muito no coração de falar sobre ele aqui. E quando a gente fala de corpo político, eu acho que a gente precisa entender assim, corpo político pode falar de uma coisa muito ampla, né? Pode falar de um grupo que represente ali um corpo político, e não é nesse lugar que a gente quer discutir aqui. A gente quer falar desse corpo que a gente tem mesmo, esse corpo que a gente carrega, ou que nos carrega, né, para lá e para cá, e o que ele performa também, como que isso nos atravessa enquanto existência feminina, que está, como a gente já falou muitas vezes aqui, inclusive no episódio que falamos sobre política, queira ou não queira, dentro desse movimento político que é viver em sociedade. E aí eu acho que é uma pergunta, assim, importante para a gente começar a pensar, quando que há uma tomada de consciência do corpo feminino, né? Não sei se a gente pode, enfim, marcar aquele momento exato, ou se é um conjunto de coisas, né, que nos trazem essa consciência, mas é uma pergunta que é importante, assim, que momento a gente está vivendo, na infância ainda, né, que você tem uma consciência que esse corpo feminino, que primeiro assim, que o seu corpo é distinto, e aí tem uma questão mesmo do desenvolvimento humano, que vai ter questionamentos, aí chega um momento que você percebe, opa, aquele é diferente de mim e tal, mas existe também uma questão social neste corpo feminino que te coloca em posições complexas, para dizer o mínimo, né? Então, em que momento a gente talvez tenha essa tomada de consciência de entender assim? Por eu ter nascido como eu nasci, biologicamente, existem coisas que socialmente são esperadas de mim, são associadas a mim, são negadas a mim, e eu não tenho muita coisa que eu possa fazer a respeito disso, porque não tem como eu me desviar se eu nasci num corpo e performo esse nascimento biológico que eu tenho. Então, se você é cis, né, nasceu e performa o seu sexo de nascimento, como é que você passa a entender que essa feminilidade que você tem, ela tem um impacto, né? Ela não vem tranquila como a gente espera que venha, né? E aí, o que vocês dizem? Nossa, realmente, acho que a infância, ela já traz essa reflexão para a gente, assim, né? Que esse corpo, ele é diferente, ele tem não é nenhum cuidado diferente, mas ele é visto diferente, eu acho, assim.
para mim, na minha memória, me vem muita uma lembrança mesmo, assim, dos meus primos meninos brincando, e eu querendo brincar com eles, e eu lembro do meu avô falando comigo que eu não podia brincar porque eu era menina. Eu não podia brincar naquele grupo ali dos meus primos porque eu era menina. Eu tenho muito essa memória, assim, mas além disso, assim, eu acho que é isso, essa divisão que a gente tem já na infância, né? Qual que é o brinquedo que é para o meu corpo, o que eu posso, o que eu não posso, e também uma adequação, assim, de performar mesmo, assim, de expressar. Então, eu tenho um jeito certo de sentar, eu tenho um jeito certo de me comunicar com o meu corpo, eu não posso extravasar certas coisas, eu tenho que ser contida em uns pontos. E isso já começa na infância, assim, muito, muito pequeno. Então, esse corpo que precisa ser coberto, esse corpo que ele tem uma roupa adequada para tal situação. Então, o tempo todo com uma preocupação com esse corpo, assim, que nesse primeiro momento é muito estranho, né? Que nesse primeiro momento a gente não tem muito a que recorrer, só fica os questionamentos, mas por que é assim, né? A infância, ela vem muito nesse lugar, assim, de querer entender por que é dessa forma. E aí vai chegando a adolescência que a gente vai compreendendo um pouco melhor, mas eu acho que é bem no início mesmo, assim, da infância, já tive essa O consciência, vai ter um tombo. negócio diferente aqui, né? O tombo é cedo, né? O tombo é cedão. A gente vai conversando aqui, né? E é infinito, né, gente? Porque a gente conversa isso sempre. Eu fico refletindo, assim, que o podcast é gravar as nossas conversas diárias, né? A nossa troca diária. E associando, né? Que a gente já trouxe uma construção da palavra, da linguagem, como expressão da nossa existência, o corpo como expressão da nossa existência, seria algo simples, né? Mas quando você traz essa questão, Vanessa, eu fiquei pensando assim, a mulher é posta a pensar esse lugar do corpo já com responsabilidades, assim. Esse corpo foi feito para, né? Simplesmente, olha, você mora nesse corpo, né? Eu gosto muito de uma frase que fala assim, né? Eu possuo uma alma, eu habito num corpo, mas esse corpo já chega com responsabilidades, não com o lugar da expressividade, assim. De falar assim, de quem a Daliane é, né, através desse corpo, e aí eu acesso lugares, pessoas, eu digo de quem eu sou através desse corpo. Se fosse nesse lugar, seria muito leve, mas não é assim. E aí eu falo do marco de novo, né, desse lugar da menstruação que chega aí para adolescente e fala assim, ó, esse corpo aí, né, é para, né, tais finalidades e é essa condição. E talvez depois de muitos anos que a gente vai ter essa elaboração, essa consciência que esse corpo é muito mais, é a performance da nossa existência. Começa aí, né, do que a gente vai fazer com ele, mas é esse lugar, né, que teria que ser o lugar da leveza, você fala, nossa, eu consigo fazer, né, e eu tô aqui nesse lugar, na existência, e posso ser através desse corpo, mas não chega ao lugar do ser, né, chega primeiro ao lugar da responsabilidade, e uma cobrança muito grande, a gente sempre está trazendo aqui, né, nossa, uma cobrança exaustivo, né, esse corpo aí fica exaustivo, porque Tá cansado. porque ele foi feito para cumprir muitas responsabilidades, né, e não é esse lugar do existir, de ser quem nós somos, né? De expressar quem nós somos. Então, fiquei pensando assim, e como que isso demora, às vezes, muitos anos para algumas mulheres entenderem, ou nunca chega. Nunca chega. Quanto tempo será que a gente corre atrás, né? Dessa existência apenas, né? Uhum. Mas vocês foram falando e eu fiquei com duas questões, assim. A primeira é sobre o que ela estava falando, que é logo no começo, né? Que eu até falei que o tombo é cedo. Tem uma parada que ensina pra gente e dá problema, tá dando problema aí pra todas as mulheres do planeta Terra, que é o negócio de sentar de perna fechada. Que, vou falar um negócio com vocês, eu não acho que está errado de ensinar pra gente pelo seguinte sentido: o transporte público,
Ele realmente é um lugar para você andar com a sua perna fechada. E os caras fecham a perna, velho. Tem que ensinar pros caras, mano. Tem que ensinar. Tem que ensinar. Eu já questionei, tá? Eu não questionei para fora, não. Quando eu tenho questionamentos masculinos, eu questiono primeiro para os meus. Tenho a sorte de conviver com bons homens, com homens que são... que eu boto para sentar e falar assim, não, agora você vai ter que me explicar esse negócio aí, que eu tô alcançando, o meu feminino tá chegando aí nesse masculino, não, então vamos sentar para conversar. E eu falei, qual que é o B.O., meu filho? Qual que é o B.O. para sentar de perna fechada? O que tá pegando? Qual que é a questão? A questão anatômica, às vezes eu não tenho, então eu não sei, pode ser isso. Não é ensinado, essa que é a questão. E aí é ensinado pra gente. E aí é desesperador você estar sentada no banco, especialmente quando você está sentado no canto, você já está rezando, desde o momento que você entra no transporte público para sentar do seu lado uma mulher, mas senta um homem, e aí você vai se enfiando para dentro da janela, quase caindo lá fora do ônibus, porque o cara não consegue fechar a perna. Que isso, velho? Tudo bem me ensinar, porque aí, como eu falei, né? É útil, é educado. Você senta do lado dos outros no ônibus, no metrô, não sei o quê. Vai invadir o espaço do outro, tá? Ensina pros caras também, porque os caras que estão atrapalhando o esquema. Era para todo mundo andar, cada um no seu quadrado, literalmente, não tá dando certo por causa disso. E quando você se incomoda com isso e fala, cai o mundo. Boa, já era. Encerrou, não tem como. Então, assim, a gente toma o tombo logo de cara, logo no início, e eu acho que a gente tá numa necessidade de que isso não seja unicamente, exclusivamente para o feminino, né? Tem coisas que são, e é como eu falei no começo, né? Você é privado, você é cerceado, você é retirada de vários pontos por esse corpo feminino, que você nem tá entendendo o que está acontecendo, enquanto o masculino, ele tem quase um passe livre. Acesso livre para fazer exatamente tudo aquilo que você não pode fazer, ele pode fazer, porque ele é homem. E aí, assim, a balança não tá equilibrada, não. O bicho tá pegando pro nosso lado. Transporte público eu acho que é um dos piores lugares, assim, para mulher, assim. Tem vários, né? Mas transporte público, porque a gente lida com isso diariamente, né? Nós três aqui, a gente expert em andar de transporte público, viagens se alguém diárias. Quiser patrocinar aí com uns milhões para poder parar de andar de ônibus. Beleza! Pai! É osso. É viagem atrás de viagem. Então, assim, a gente quase mora dentro do ônibus, né? Mas esse negócio, assim, o transporte público é um lugar tenso para a mulher, tenso. Se você está sentado, ele é tenso. Se você está em pé, ele é mais tenso ainda. A gente não tem sossego de curtir a viagem, pelo menos, né? Já que já está viajando, já está no transporte, mas não, a gente tem que ficar alerta, a gente tem que... tem um ponto de tensão ali, desde a hora que a gente entra na escada do ônibus até você encontrar um lugar ali dentro, assim. E não é só quando está sentado, né, que o homem, ele ocupa um espaço ali. Quando ele está em pé também, porque às vezes ele abre os braços, abre a perna e você fica ali acuado ali, né? E é isso, assim, até o homem passar pela mulher dentro do ônibus, isso tudo é uma tensão, assim, até você chegar no seu trajeto, é realmente um dos lugares, assim, é um lugar muito opressor para a mulher. E tem uma questão, assim, a gente vai pensando, a gente olha para a gente, mas o tempo todo também alerta, assim, pela outra mulher que está ali perto de você, pelas pessoas, as mulheres que estão ali também, naquela mesma situação. Então, é o tempo todo criando também uma rede ali, né, para se proteger, mas proteger a outra ali. Eu acho transporte público um lugar, assim, para a gente... Roubada, né? Roubada. É uma roubada e é um lugar para a gente pensar mesmo, assim, questionar e pensar, talvez, como a gente falou, né, talvez trazer um podcast só sobre isso, só sobre transporte público. Vanessa vai falando assim, né, e aí você pensa assim, não, quem que vai sentar do meu lado, tomara que seja uma outra mulher. Você vai, seu corpo ali, se acorda de manhã, aquele corpo que diz a sua existência, você só iria trabalhar, só iria fazer alguma tarefa. E já é um lugar de tensionamento, de alerta o tempo todo. Você entra dentro do ônibus, já são lugares de escolha. Nenhuma mulher entra dentro do ônibus, aí eu tô falando assim, né, de vários momentos que alguém aqui, né, que várias aí que estão nos ouvindo pode ter passado, é sempre um lugar de tensão e de atenção e de alerta. Você vai fazer uma escolha de onde que você vai sentar, primeiro você vai ter que ver quem é essa pessoa, como que
quem que vai chegar e que lugar ali dentro do ônibus você vai sentar. E aí eu me lembro de quando logo eu começo a trabalhar, do meu pai ter esse exercício de falar assim, deixa eu te ensinar e deixa eu te... uma aula sobre transporte público e essa relação para a mulher. Eu não vi ele fazendo isso com os meus irmãos, mas ele fez comigo, de como eu tinha e poderia me preservar dentro do ônibus, sabe? E aí, às vezes, esse corpo está cansado, quer dormir, mas não dá para fazer isso, porque é arriscado demais. É muito arriscado fechar os olhos para ter um sono ali, um lugar de relaxamento, é muito risco. E assim, como que isso é ruim, né? Esse corpo só estava ali para poder existir e descansar um pouco, mas tem que estar sempre no lugar ali de estratégias de preservação o tempo todo. Perigo constante. Estado de alerta também constante. Isso que vocês estão falando me lembra de uma frase que a gente estava conversando aqui antes de iniciar a gravação, né? Que eu falei que esse nosso corpo não é o suficiente para impor a nossa vontade. E isso é de uma tristeza, de um desespero, de uma injustiça. Enfim, é tudo muito duro quando eu penso isso, assim. E quando a gente traz toda essa discussão aqui, trazendo o transporte coletivo como esse exemplo, porque eu não tenho uma vivência boa no transporte coletivo, né? E aí tô aqui pensando qual é a mulher que vai ter, a gente sabendo como que estão as coisas aí, quando você entra dentro de um ônibus ou do metrô. Quando a gente traz isso para falar de corpo político, é porque política, e a gente já trouxe um podcast um dia só para isso, né? Mas, enfim, para relembrar, tá também em uma das definições figuradas da política, que é a sua habilidade de se relacionar com o outro, né? Esse corpo político também diz disso. Esse corpo, ele também se relaciona, e eu uso ele como ferramenta para me relacionar. Como é, então, que eu vou ter a capacidade de determinar quais são as ações que eu vou tomar para obter um resultado, porque a política também está nesse lugar de obter resultado, se o meu corpo está o tempo todo sendo subjugado, porque ele é um corpo feminino. E aí é que entra essa fala, né? Assim, a gente não tem a capacidade, não é que a gente não tem condição de se impor por esse corpo, assim. O nosso não, ele não, mas ele tá, ninguém tá nem aí, gente, ninguém tá nem aí. Se a mulher fala não, se ela fala sim, se ela fala não, se ela fala talvez, não importa o que ela falar. Já está estabelecido o que vai acontecer, porque é um corpo feminino. Esse corpo feminino, ele é objetificado o tempo todo, mas ele não é objetificado, talvez, na forma como isso é discutido muito, assim, né? Ele é objetificado no sentido da posse. O masculino tem a certeza da posse do corpo feminino. Por essa certeza de posse, ele faz com ele o que ele quiser. O que você faz com uma coisa que é sua? Você joga, você quebra, você doa, você cuida, você faz o que você quiser. Mas nunca você parte do pressuposto de virar sua caneta e perguntar para ela o que ela quer, o que você quer fazer da sua vida agora. Não, ela é sua posse, você faz o que você quiser. Você quebra ela no meio, joga ela no lixo, faz o que você quiser. Isso daí, cara, começa lá na infância, você vai estar brincando lá com seus primos, e aí a consciência é jogada na sua cara, e depois vai ficando muito maior, quando você não pode andar de ônibus, porque um cara pode te violentar dentro do ônibus, você não pode dormir dentro do ônibus porque você está cansado, você não pode andar de ônibus sozinho em certos horários, dependendo do trajeto que o ônibus faz, você não pode pegar esse ônibus, porque ele passa em regiões que são complicadas para uma mulher. Então, a roubada, né, vai ficando muito maior. É desesperador, né? E é um corpo que é incansável, assim, né? Nem é incansável, assim. A gente vive cansada porque é um corpo que está o tempo todo nesse lugar ali de observação também, assim. Porque, para além depois, né, que você anda do transporte público, você vai andar na rua, às vezes você precisa de mudar o percurso. Quantas vezes que eu já fiz isso, de chegar à noite, às vezes o trajeto mais perto da minha casa é um pouco mais escuro, tem algum homem perto, a gente já fica mais assim, né, com medo, com receio, mudar o trajeto, andar mais para poder chegar na minha casa, porque para proteger esse corpo, assim. Então, como que é cansativo a existência feminina mesmo, assim, porque é um corpo que ele não tem esse lugar mesmo do descanso mesmo, e tem um ponto ali
de observação que a gente tem constante, que é de tentar preservar o tempo todo o corpo, a gente, esse ser. Então, esse lugar do cansaço me vem muito também, porque é um corpo que não descansa, assim, plenamente, a gente não tem infelizmente, esse direito, né, de conseguir. É muito triste, e é desesperador, na verdade, assim. E, Eloá, na hora que você estava falando, né, desse corpo aí que é obrigado a ser incansável, fiquei pensando porque deveria ser apenas o lugar da nossa expressividade do ser, ponto, deveria ser isso, mas não é. E aí, quando esse corpo é levado para ser cuidado, né, a gente fala aí né, seja qual especialidade for, que a mulher vai ter alguma consulta, e aí a gente está falando, no caso da mulher, qualquer consulta simples também é um momento de tensão. Você Com tem que certeza. pensar, muitas das vezes existe um lugar anterior de buscar com as amigas, se já foi no especialista, seja qual ele for, como foi o atendimento, o que se sentiu, porque aí é o lugar de estar fechado dentro de um consultório com um profissional. Dali, e pode ser que... Só esse momento que você falou é o surreal, né? Que é a hora que a porta fecha, velho. O silêncio aqui, ó. Uhum. É o negócio do o que pode acontecer. E aí nós vemos agora vários e, assim, absurdos momentos em que a mulher está no lugar ali. Nossa, são coisas assim. Ouvindo um relato, né, dos últimos que a gente teve aí, que a mulher trazendo assim, tinha que ser o melhor momento, ia ser o melhor momento da minha vida, eu e meu filho, o nascimento dele, a amamentação, e ela foi violentada na sala de parto. Não tinha ninguém com ela lá. E eu ouvi o relato do esposo também, dele falando assim, quando eu tive a abordagem, o que está acontecendo? Né? Ele estava ali para aguardar o filho dele chegar também no quarto, e tudo ali, e a cabeça de milhares de mulheres pensando assim, meu Deus, né? Como agora vai, assim, é sempre uma rede de apoio, é sempre pensar assim, o que pode acontecer, o que pode acontecer, e aí quando esse corpo é levado para ser cuidado, também tem uma preocupação. A maioria das mulheres, né, a gente vai fazer sempre um lugar anterior de como você foi abordada, e aí eu falo assim, às vezes é uma gentileza que preocupa, dependendo do profissional, é educação, ou é alguma coisa que eu tenho que observar. Gente, pelo amor de Deus. É assim. E aí, às vezes, para o masculino, você pode falar assim, nossa, que exagero. As notícias dizem, né? As notícias dizem, e os relatos, você senta do lado de várias mulheres, você já pode ouvir coisas de tipo assim, o médico me falou isso, eu achei estranho isso, ou eu tive que fazer um exame e ninguém me explicou nada, ninguém falou nada comigo. E assim, sabe? É tenso, meu Deus. Tenso é pouco, né? Nossa. Você estava falando, eu tava rindo aqui, né? Porque toda a existência feminina é atravessada por essa loucura, né? Tô pensando assim, qual foi o momento de paz, velho? Nossa, não teve, não. É engraçado, é que a gente fica tentando... Engraçado, não tem nada de engraçado. Mas eu fico tô pensando aqui também, gente, e a parte boa, né, desse corpo aqui? É claro que tem, mas é porque tanto atravessamento, tanta dor mesmo, assim, né? Tanta tensão que a parte boa mesmo de observar esse corpo, né? Na beleza mesmo de ser mulher, porque quando a gente tem essa dimensão assim, olha o que esse corpo ele é capaz, nós já falamos em outros podcasts, né? O corpo que gera a vida, né? A vida da humanidade vem da mulher, e aí olha a beleza disso, e ao mesmo tempo é um corpo que ele tão maltratado, né? Infelizmente. E a gente está falando assim desse corpo que vai, né, da gente com a nossa existência, que deveria ser, trabalhar, tem um tensionamento. O momento que vai cuidar desse corpo tem um tensionamento. E na hora que vai também ficar tranquila, relaxar, também tem um tensionamento.
Você vai em algum espaço, né? Eloá já falou que ir no banheiro, uma amiga fica na porta Uhum. e segura a porta e faz isso, não, quer dançar, quer passear, quer estar sozinha andando. Tem um tensionamento. Então, assim, no momento do trabalho, no momento do cuidado, no momento do lazer, né? Esse corpo, em sua maioria, não está sendo respeitado nessa expressividade de né, política e de ser, né, de existência. Como que isso é complicado, assim, o tempo todo. Eu acho o seguinte, assim, eu acho que essa é uma pergunta que eu queria colocar também, assim, sobre isso que você está falando, Dali, que é uma pergunta sincera mesmo para o masculino, se existe algum espaço que ele tem mente de transitar. Se essa vivência é uma vivência que a gente compartilha em alguma capacidade, porque assim, é uma dúvida mesmo, sincera, porque eu não tenho resposta, né? Mas que eu gostaria de ouvir, de saber dos homens, assim. Tem algum lugar, sabe, que você tem essa vivência? Já sentiu, né, algo parecido? Alguma coisa que se assemelhe Uhum. com isso? E eu não estou falando, assim, de situações específicas, não. Eu estou falando 24 horas por dia, velho. É muito estranho, porque, por exemplo, quando falo de mim, assim, o meu ambiente doméstico, familiar, é um ambiente seguro. Mas essa não é a realidade. Nem isso é realidade para as mulheres, velho. Isso é exceção, assim. Eu sou raridade. A minha casa ser o meu lugar de segurança é uma raridade. Como será que é como será que é você viver num corpo que você não tem essa tensão? Porque Dari foi falando, né? Tensão, 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 o corpo totalmente tensionado pelo externo, pelo que vem de fora, assim. Como será que é viver num corpo que não passa por isso, né? Que não tem essa. Não tem que se questionar o que vai usar, o que pode falar, com quem que pode falar, como que vai falar. Não tem nada disso, assim. Como será? Que loucura! Uma existência paralela para mim, assim. Eu não consigo visualizar, né? Eu já perguntei para os homens que nos escutam, e as mulheres que nos escutam também questionem esses homens aí que não estão nos ouvindo, mas que precisam ouvir essa pergunta. Por quê? Não é possível que você tenha essa existência tão libertária, que você não precisa nunca se questionar, tem uma outra parcela ali, absurda, que está vivendo no oposto completo, e você está se preocupando com isso. É alguma coisa muito louca. A mulher, quando ela é violentada pelo homem. O que está acontecendo que os homens não estão também questionando esse processo, assim, né? Porque tem um problema aí que não é nosso, né? Tem um Não é, problema que não é nosso. meu Deus, se não é eu que estou praticando a violência, a questão da violência ela é muito simples, né? Uhum. Quem pratica a violência é o responsável por ela. Uhum. É quem deve pagar, é quem deve se responsabilizar, é quem tem que assumir o BO. E aí, como que está essa existência masculina que não está questionando esse processo? Gente, nós estamos em 2022, pelo amor de Deus. Tem que ter essa pergunta no masculino também. Tem algum lugar que você transita que você tem medo? Tem algum lugar que você vai? Você precisa atravessar a rua quando você vê uma mulher? Porque eu preciso atravessar a rua, dependendo de onde estiver, se estiver vindo um homem na minha direção. Na verdade, se der para correr, já começa a correr logo. Porque quanto antes você começar a correr, mais chance você vai ter de conseguir escapar. E mesmo assim não dá certo, não. E o que é doloroso é que não tem uma faixa etária também. Nasceu mulher, já tá. Gente, da recém-nascida à terceira idade. Tá vulnerável a esse tipo de situação. Que é por quê? Por que você fez isso com ela? Porque eu podia. A sensação que dá é essa, porque eu tenho a capacidade de fazer, e aí eu achei que eu devia, fui lá e fiz. Então, fica essa pergunta aí pro masculino. Qual que é o espaço que vocês não estão conseguindo transitar porque são homens? Não, é isso, né, gente? Dá um nó, né? Dá um nó mesmo, assim. É ruim. Fiquei pensando aqui também desse lugar, assim, esse corpo tensionado o tempo todo, né, que tem que ter estratégias de preservação para tudo, e aí a gente pensa também nessa cobrança, esse corpo, assim, que não pode ser um lugar de expressão, mas que também tem que estar, assim, perfeito, né, esse corpo, ele tem que estar, assim, o tempo não pode atravessar,
E a cobrança hoje que a gente tem desse corpo perfeito para a mulher, assim, esse corpo que nunca envelhece, ele não pode envelhecer, ele não pode se expressar, ele não pode se envelhecer, ele tem que ter um padrão, ele tem que se mostrar de determinada forma, e aí escraviza, né? E a gente pensa assim, é os cílios, a sobrancelha, é o corpo, não sei o quê, é aquela coisa assim que nunca pode ser quem você é mesmo, a forma com que você nasceu, sua anatomia, aquilo que você gosta de usar, de fazer, e etc. Né? E como que a gente está também o tempo todo sendo levado a pensar dessa forma, assim, que tem um jeito também desse corpo, né, ser. E, gente, é incabível. Esse corpo vai envelhecer, né? Ele vai se expressar de outra forma na vida, na adolescência, na vida adulta e etc. Mas eu vejo esse lugar da mulher sempre ter que, esse corpo, ele tem que ter uma posição sempre, sabe, perfeita, e que não tem do outro lado, né? Não, a gente não tem essa cobrança, né? O homem envelheceu, pronto, acabou, né? Mudou ali, o tempo chegou, e para a mulher não. A mulher sempre tem que estar intacta, esse É, corpo tem que estar intacto. é um corpo que vive em dualidade, assim, né? Eu falei que a gente aprende muito, né, na infância, na adolescência, é um corpo que precisa ser coberto, né? Então você não pode usar roupa curta demais. Você tem idade também, né, para usar determinadas roupas, porque depois você já fica mais velha, essa roupa já não está adequada, tem um negócio assim. Então é o corpo que tem ali essa coisa que é, ao mesmo tempo que ele tem que ser escondido, ou porque está ficando velho, ou porque não está no padrão, ou porque não está atendendo a demanda que a sociedade o tempo todo está colocando, é também o corpo que é exibido, é o corpo que vai ser colocado na televisão para chamar atenção. Então, assim, olha, é um corpo que está o tempo todo nessa dualidade, assim, a gente não atende a nada, né? Nunca está bom, nunca é suficiente, nunca ele vai ser respeitado na sua inteireza, assim, ele sempre vai estar faltando alguma coisa ou sendo demandado alguma questão, assim. Então, é um corpo que não tem sossego mesmo. E eu fico vendo essa dualidade, assim, porque isso também traz o cansaço, isso também traz a exaustão de é meu corpo, é isso aqui, né? Vocês falaram dessa morada, né? É um corpo que é onde eu moro, é onde eu habito, é ele, né? Eu não, parece que a gente tem que estar o tempo todo reformando esse corpo, né? Essa morada ali, ela está o tempo todo em reforma, porque eu nunca está o suficiente, nunca está atendendo aquilo que a sociedade está exigindo, né? E eu penso o seguinte, assim, o Dali falou mais no começo de que são tantas questões que a gente até se esquece de entender o que é nosso mesmo, né? E aí, agora vocês estão falando isso daí, e eu estava pensando o seguinte, assim, se lá quando a gente tenta responder essa pergunta de quando que é que a gente toma consciência desse corpo feminino, e aí essa consciência, ela nos é trazida, né, como exemplo que Eloá deu, existe um processo que acontece a partir de então, assim, logo na infância mesmo, que é de explicar para a menina o que ela tem, pode e vai fazer, o que ela tem, pode e vai gostar, e o que não também. Então, o tempo todo. Enquanto isso está acontecendo, eu tenho essa visão nítida, assim, né? Enquanto você está lá dentro da casa recebendo essa orientação, os moleques estão lá fora descobrindo o que eles gostam. Essa divisão é muito cristalina, assim, né? Enquanto você é convidada a ficar dentro de casa, arrumando a casa, por exemplo, os meninos são convidados a sair para a casa ficar vazia, para ela ser limpa. E aí, quando ele sai, ele vai fazer o que ele gosta. Ele não sai para limpar lá fora. Ele sai para brincar. E você fica para cuidar. Então, o tempo todo existe essa imposição, né? Então, você não faz. Você não cresce fazendo. E aí, assim, a gente tá talvez radicalizando, mas eu não acho que muito também, não. É claro que eu, na minha infância, por exemplo, fiz muitas coisas que eu gosto. Tive uma infância muito satisfatória. Fiz muita coisa que eu gostava, assim. Não foi uma infância totalmente impositiva e que eu tinha que só fazer coisas de menina e não sei o que e tal. Não foi isso, não. Mas tem uma parcela que foi. Tem uma parte que foi. Isso é verdade também. Não é mentira, não. Isso é verdade para mim, mas não foi verdade para os meus irmãos, por exemplo. Então a gente tem esse ensinamento do que a gente é muito cedo.
igual eu falei, desde sentar de perna fechada, muito cedo. E aí, isso não é verdade para o outro lado. O outro lado tem a oportunidade de se descobrir, de entender o que ele gosta e o que ele quer fazer. E quando ele, inclusive, quer fazer o que eu faço, o que o feminino faz, rola uma tensão. E eu fico pensando isso, né? Então, é uma pergunta que eu faço também. Então, tipo assim, se um pai, eu tô generalizando aqui, tô pegando estereótipo, mas vamos lá. Me acompanha aí nesse raciocínio. Se um pai quer que a filha aprenda a lavar vasilha, mas se o filho quiser aprender a lavar vasilha, ele acha ruim, é porque ele não acha que é bom, né? Por que ele tá querendo que é ruim pra filha dele? Que pai é esse? Então, e lavar vasilha é importante, viu, gente? Porque vasilha não é descartável, não. Assim, o meio ambiente agradece. E o bolso também, porque tava olhando o preço das panelas, tá caro pra cacete. E aí é o seguinte: se são questões do dia a dia, de subsistência, de lavar vasilha é um negócio de sobreviver também. Como é que você vai morar sozinho? Você tem que pelo menos saber lavar uma panela, não é possível. Não é que a coisa é ruim, mas o masculino vê como ruim, e aí ele relega para a mulher. Ele vê como que é pior, o que não é legal. Então eu vou dar para a mulher, vou deixar o cara fazer outra coisa que é mais interessante. Esse corpo aqui que a gente carrega, que me carrega para lá e para cá, ele está o tempo todo, ele está sendo um acúmulo dessas questões todas. O que tinha de mais chato, vou dar para a mulher. O que tem de mais ruim de fazer dentro de casa, dou para a mulher. O que tem de. Pô, eu tava lá na cozinha fazendo comida, os meninos sentados na frente da televisão, vendo jogo. O que é isso? O que tá acontecendo? Tem alguma complexidade. E o masculino, ele assume que isso é o certo e pronto, acabou. Então a gente precisa também entender essa dinâmica, assim, né? Porque ela também constrói esse corpo, né? O tempo todo. Uhum. É um corpo cerceado da experimentação, assim, né? Do desejo desde da infância, assim, porque desejar estar brincando, estar fazendo alguma coisa que é mais divertida, isso já é podado ali. Eu também tive uma infância muito boa, assim, fiz várias coisas, eu consegui experimentar muitas coisas na infância, mas eu sei que sempre tinha um limite ali, né? Daquilo que era meu, que é do outro, e daquilo que eu não. Qual é o limite que eu não posso atravessar pelo fato de ser menina, de ser mulher, enfim. Então é um corpo que às vezes é mesmo podado, e essa falta de experimentação das coisas, da vida, ela traz também um lugar ali que acaba sendo colocado para a gente como fragilidade, né? Então a mulher muitas vezes tem aquele título ali de frágil, que não tem coragem, que não é corajosa, talvez até por esse desenho que você foi fazendo aí, Vanessa, que é, né? Enquanto o menino está lá experimentando, vivenciando, se aventurando na vida, na brincadeira, nas coisas, a menina está sendo ensinada a fazer outras coisas ali, a estar contida em casa ali, dentro daquele ambiente. Então, tem tanta configuração que vai sendo tecida ali em volta dessa mulher que vai trazendo um estereótipo, né? E que a gente vai vestindo mesmo esse estereótipo e vai aceitando e vai sendo imposto na gente, que você acaba achando que aquilo é natural, né? E quando a gente fala, nossa, eu dou conta de fazer isso aqui também, gente, peraí. Então, é isso que, nossa, dá realmente, assim, são vários nós, assim, dá um nó na garganta, dá um nó na cabeça, e é difícil pensar esse tema, assim, sem a gente não ficar angustiada, atravessada mesmo. E essa identidade, né, que chega aí, que nos é vestida, vai acompanhar algumas pela vida toda. E às vezes também ter, quando Eloásia vai falando, né, fico pensando nesse encontro aí, às vezes um susto, né, um susto com as possibilidades, e aí tem talvez um processo de recusa, de dificuldade de entendimento, e como que, às vezes, você estava falando anteriormente, né, do fator da idade, né, agora não dá mais, agora eu não posso mais, e como que isso nossa, é muito maçante, assim, né, às vezes, de perceber que cobriu o corpo, né, que é a existência, a vida toda, com várias verdades e uma identidade, que poderia ter sido diferente, né, mas e aí? O
que a gente faz, né? E eu penso que esse podcast também tá trazendo, em alguns momentos, que a gente fica em silêncio mesmo, porque a gente tá pensando de verdade. O que dá para a gente fazer para a gente e para as outras que estão aí, né? Para que elas possam realmente, com esse corpo, ser simplesmente aquilo que esse corpo é, lugar de expressividade da existência, hein? Pronto, ser mais leve, ser mais tranquilo, ser esse lugar, assim, de expressar a sua identidade, ponto, sem essa canseira toda, né? E como que faz para a gente, para as outras, como que a gente fortalece esse movimento para as mulheres também, que estão ao nosso redor. E para ontem, né, gente? Nossa, é Porque urgente, urgente, não dá pra. urgente. Não, eu pensando aqui, né? Tem um ponto positivo quando você fala isso, né, Dali, assim. Eu tive esse encontro também com o meu corpo. Eu até comentei com vocês enquanto a gente estava falando das pautas aqui, mas a dança, por exemplo, é um lugar de encontro com o meu corpo. Assim, eu sempre gostei de dançar, desde a infância, sempre dancei, mas nunca tive essa oportunidade assim, de pensar a dança como um lugar também de observação do meu corpo ali, de apropriação do meu corpo, na verdade. Então, assim, isso chegou para mim um tanto tardio, eu acho, e eu acho que é importante a gente. Outro dia a gente brincou que a gente acaba entregando nossas idades aqui, e também que não é um problema, né? Não é um problema, mas a dança chegou para mim de uma forma assim, nesse olhar socialmente, assim, é meio que tardio mesmo, né? Depois dos 30 que eu descobri a dança, assim, nesse lugar de potência mesmo do meu corpo, de expressão, e às vezes vem até no lugar de afronta mesmo, assim, peraí que eu dou conta disso, eu vou tentar fazer, e eu me sinto tão bem quando eu tô ali em contato com esse movimento de dançar, que eu acho que é talvez esse respiro que eu tenho, assim, sabe? Que a gente falou assim, será que tem um ponto bom nisso, né? A dança me dá esse lugar, assim, ai, peraí, esse corpo aqui, eu gosto de habitar esse corpo, mas são raros esses momentos, né? Então, esse encontro mesmo com o corpo, que às vezes ele se dá em momentos diversos, de se apropriar mesmo dele, né? E como que é difícil fazer esse reconhecimento, assim, de gostar do próprio corpo e de aceitá-lo, né, da forma que ele é e expressar da forma que ele tem vontade, assim. São raros. São raros São momentos. raríssimos mesmo. A gente falou, vocês falaram algumas vezes, a gente falou coletivamente também sobre a questão da morada, né? E eu acho que eu fiquei com uma reflexão, assim, talvez seja até para a gente encerrar. Quando a gente fala de corpo político, então a gente está discutindo sobre esse corpo mesmo, biológico, físico, né? Que é tátil, né? A gente toca. E que é atravessado por questões sociais, que aí são essas outras que a gente está discutindo aqui, que às vezes por muitas vezes são impostas, e a gente acaba estando presa numa condição que a gente não consegue escapulir. Mas eu acho que, em primeiro lugar, quando vocês falaram e a gente falou aqui sobre morada, é a gente pensar que esse corpo, que é físico, biológico, é a nossa casa, assim, né? Onde a gente está, né? O tempo todo. Você não sai do corpo, né? Você tá o tempo todo nele, a não ser que você tenha o passamento, né? Palavra que a gente gosta, né, Lu? Aí partiu dessa forma, não, aí já é Gosto outro demais. esquema. Mas, Uhum. enfim, a exceção disso, enquanto a vida, né, você tá morando nesse corpo, não tem essa de trocar, gostei, vou pular pro corpo do outro ali. Não tem essa possibilidade, né? E a gente mora primeiro nele, né? É o primeiro lugar que a gente existe. Por mais que a tomada de consciência às vezes seja lenta, seja atravessada por tantas questões, a gente carrega esse corpo a vida toda, né? Então, o corpo que você carrega é esse, você tem todas as memórias aqui e tudo mais. Quando a gente fala do corpo feminino, eu acho que uma questão que fica é como que faz, né, para você existir dentro desse corpo, que é o único lugar onde você não pode sair, é também um lugar onde você não se sente segura. E eu acho que essa reflexão a gente precisa ampliar ela para todos os espaços, né? Eu não saio do meu corpo. Eu moro nesse corpo. E esse corpo não é seguro.
Quando você não tá no lugar seguro, seu primeiro pensamento é sair fora. Vou sair fora daqui. Cheguei numa quebrada, tá embaçado, eu meto o pé. É isso que a gente faz. Mas o corpo feminino, que é o corpo que você carrega para todo lado, de onde não dá para você sair, ele também não é um lugar seguro. Como que é que você existe aqui dentro, então? Porque isso diz das muitas dores que a gente tem, das muitas dores que a gente discute aqui nesse podcast, todos os episódios. É desse lugar que não dá para você escapar e que não é seguro. Ser mulher não é seguro, infelizmente. Quando a gente está aqui entre nós, é 10, maravilhoso. Só que o mundo atravessa o tempo todo. E aí a gente precisa, talvez, ampliar essa pergunta, assim, né? A mulher não sai do corpo dela, não. E o corpo dela é um lugar que é perigoso. E aí, o que a gente faz para... Não é nem para inverter essa lógica, não, né? Para mudar isso, é para acabar com esse negócio. Você tem que deixar de existir. Então, acho que essa talvez seja uma reflexão para a gente ficar quando a gente discute sobre corpo político. É uma reflexão que ecoa, assim, sabe? Chega... Dói mesmo. Dói. É um corpo doído, né? Dolorido. Eu acho que é isso. É uma reflexão para ecoar. Não tem o que dizer, não. Acho que o tempo hoje passou muito rápido. Muito rápido. Não deu para... Nossa, eu acho que o assunto, ele faz tanta coisa na cabeça da gente que ele voou o tempo aqui. E aí a gente fala da política, né? Teve um podcast que disse, elas falam sempre de política. A gente fala sempre de política. E aí, assim, esse lugar, esse espaço de proteger a mulher mesmo. A gente está vendo coisas, assim, atrocidades. E a gente está falando aqui de, olha, eu quero fazer coisas simples. Eu só quero existir. É só isso. Chatas, né? Coisas simples e chatas. Eu quero andar de ônibus. Só isso. Eu quero andar na rua, eu quero viver. É básico. Sim, é básico. Isso. É básico, é básico. Tô querendo ir pra lua, não, gente. Inclusive, morro de medo desse trem. É isso, sabe? E como que a gente não fala de políticas de proteção, de lugar de promoção para a mulher, sabe? Eu quero simplesmente fazer o simples com total tranquilidade, só isso. E a gente sai daqui assim com a cabeça e que os homens também estejam nesse lugar. Tem que estar na fritação. Tem que dar. Por isso que eu tô fazendo perguntas diretas para o masculino. Eu sei que tem homens que nos escutam. Expandam esse clube aí, meu filho, porque essas perguntas difíceis são para vocês. Quem tá colocando a gente nessa posição difícil é o masculino. O masculino tem que se responsabilizar por isso. E aí não tem escapatória, não. Só tem nós dois, e aí? Se a culpa não é minha, então ela caiu pra você, dá seus pulos. Responsabilizar, eu acho que... a gente tá sendo responsável o tempo todo, né? Vamos dividir a equação. É isso. Nossa, vocês são muito boas, viu? Credo. Credo. É isso tudo. É isso tudo. Gente, beijo no coração, como sempre. E é isso aí. Valeu demais, viu? Beijão. Beijo, gente. Até a próxima. Até. Esse foi o podcast Desocupação. Produção e produção executiva, Daliane de Paula, Eloar Alves, Vanessa Alves. Edição, Vanessa Alves.